Graça e paz, igreja. Eu estou um pouco rouco, mas eu creio que vocês vão conseguir entender perfeitamente aquilo que Deus quer passar para nós hoje, amém? A EBD nós estamos falando sobre alguns assuntos, né? Já há alguns meses. Mês passado foi a Lucy junto com a Nádia que falaram sobre um pouco do Mulher Única. E eu gostaria de falar um pouco sobre habitudes. Só que eu só vou falar sobre uma aula do habitudes. Não é possível falar mais do que isso, porque são 13 aulas que falam exatamente sobre o envolvendo o caráter da pessoa. Então eu vou falar hoje sobre caráter. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, e eu vou falar mais 2 domingos acerca deste assunto, agora um pouco mais abrangível, tá? Então eu gostaria que você anotasse algumas coisas. Se você não tiver nada para anotar, não tem problema, mas que você preste atenção, não converse, para que você não possa perder nada daquilo que Deus tem para você nessa manhã, amém? Quem sabe aqui que Deus tem um caráter? Você sabia que Deus tem caráter? Quem sabe que Deus tem caráter aqui, levanta a mão. Deus tem um caráter, e nós temos que conhecer desse caráter de Deus. Porque se não conhecermos do caráter de Deus, nós também não conseguimos entender os atributos de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero anular nada do que você conhece, mas eu quero que você entenda nessa manhã quem é Deus. Uns falam que Deus é amor, outros falam que Deus é justiça, outros falam que Deus é ira. Quem é Deus para você? Você tem que entender os atributos de Deus dentro da palavra, para que você possa desfrutar desse caráter de Deus. Acho que ela vai colocar uma imagem aí. Eu gostaria que ela colocasse, se possível, agora essa imagem. Então eu vou falar sobre caráter. O que é caráter? Caráter é a firmeza de vontade, constância e estabilidade relativas à maneira de agir e reagir. Feitio moral, índole, cunho, impressão traçada, conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa ou um povo. O que é caráter? Você consegue colocar, Ale, aí a imagem do iceberg? Não? Amém. Então vamos aguardar um minuto. Eu gostaria de que quando ela colocar essa imagem, eu gostaria que você tivesse uma reflexão, porque muitas coisas, quando se torna visível, se torna fácil de você gravar. E o que é caráter? O pastor Josué Gonçalves diz que caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Ele tem esta frase como um resumo do que é caráter. Caráter, ele tem várias situações, se você for pegar no Google ou no nosso tradutor, ele vai te dar uma tradução. Se você for para o inglês, ele vai te dar uma tradução parecida. Caráter também Pareceu? Vamos lá. O iceberg é uma das aulas do habitudes, que é exatamente hábitos e atitudes. E eu concluir essa fase colocando o seguinte: hábitos e atitudes relacionados ao caráter do homem com Deus. Eu gosto de usar essa frase. Por quê? Porque o habitudes você pode aplicar em várias situações, até para quem não é cristão. Eu acredito que o habitude seria algo que é uma aula ou um curso da Universidade da Família. Eu não vou falar sobre a Universidade da Família, porque eu acredito que todos vocês já conhecem, porque muitas pessoas já falaram, a Nádia, o Rodrigo, e vocês já têm tido esse contato com a Universidade da Família. Mas o Habitudes ele é um curso, vamos dizer assim, são aulas que vão tratar em você algumas coisas que está incutido dentro de você. E o iceberg, que é a primeira aula, fala exatamente sobre o caráter. Se você olhar aí embaixo da superfície da água, você vai ver que nós temos 90% do iceberg. 10% é aquilo que está acima da água. Isso significa que 10% é aquilo que é visível, e 90% é aquilo que é invisível para você,
no contexto de você olhar de longe, você não consegue ver a parte inferior do iceberg, você só consegue ver a parte superior, é aquilo que você enxerga. E aquilo que você enxerga é muito pequeno daquilo que está submerso na água. O caráter, nós podemos dizer que é exatamente a parte de baixo do iceberg. É os 90% daquilo que nós não conseguimos ver na vida das pessoas. O caráter, Odilon, é aquilo que nós não conseguimos ver assim, numa primeira impressão. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos julgar as pessoas, porque caráter, a gente só consegue conhecer o caráter das pessoas quando nós temos relacionamento com elas. O caráter das pessoas, a gente só consegue saber e conhecer o caráter dela quando nós convivemos com ela, quando nós temos às vezes aliança, ou quando nós temos convívio com elas. Por isso que nós não podemos julgar as pessoas, porque para Deus, o que mais importa na vida de uma pessoa é o caráter que ela tem, porque o caráter que ela tem, quando ela não conhece Jesus, vamos lá, quando uma pessoa é formado o caráter dela, ela é formada ainda quando ela é criança. Tudo aquilo que a Sônia disse aqui, irmãos, sobre as crianças, nós temos uma incumbência ou uma responsabilidade muito grande sobre a vida das crianças. O evangelho na vida do povo da igreja não deveria começar depois dos 15, 20, 30 anos. Deveria começar quando criança. Por quê? Porque o caráter de uma criança, ela é formada até os 7 anos de idade aproximadamente. Até os 7 anos de idade é se formado o caráter de uma criança. Então te faço uma pergunta: o caráter de quem é formado, quem não é cristão, será que todo mundo que não é cristão é formado em um bom caráter? Não. Por que não? Porque não tem princípios bíblicos. Eu fui formado, o meu caráter foi formado por um homem que sempre teve um bom caráter, mas não conhecia Cristo. Então sempre vai ser um caráter deformado. Não adianta. Você pode dizer para mim, pastor, não era crente, mas eu tinha um bom caráter. Não, eu vou te provar na Bíblia que você não tinha. Você acha que tinha, mas você não tinha. E quando nós falamos que o caráter de Deus refletindo em nós, é exatamente o que Deus gostaria e o que Ele quer que aconteça comigo e com você quando nós conhecemos a Cristo. Então uma criança, quando ela chega até os 7 anos de idade, é formado o caráter dela. Após os 7 anos de idade, só tem uma forma de você transformar o caráter de uma pessoa: conhecendo a Cristo. Acabou. E o caráter é uma coisa que hoje nós não atentamos. Você quer ver uma coisa? Normalmente quando nós levantamos pessoa para o ministério, quais os requisitos que a Bíblia nos dá em Atos dos Apóstolos? Olha, levanta diáconos da igreja, homens de boa reputação. É ou não é? É ou não é, igreja? Homens de boa reputação, de boa índole, diga assim, com bom caráter. É o que a Bíblia está dizendo. E tem mais um requisito, que é o que menos as pessoas atentam: cheios do Espírito Santo. E de o quê? Diga, sabedoria. Você sabia que sabedoria é um atributo de Deus? Faz parte do caráter de Deus? Então o Senhor não vai nos pedir nada que Ele não nos prove que é possível termos. E o caráter hoje dentro da igreja é o que tem que ser trabalhado na vida dos irmãos, na vida da congregação. Agora, só que a maioria das vezes, quando nós vamos levantar alguém para o ministério, nós não olhamos o caráter das pessoas, olhamos... Vocês têm medo de falar? Diga, o dom, habilidades. Olhamos os 10% do iceberg e esquecemos que tem 90% que nós não conhecemos as pessoas do dia para a noite.
E aí a Bíblia diz em Atos, quando se levantam os diáconos da igreja, se a gente olhar para os 10% de cima, nós vamos ter problema na igreja. É por isso que muitas igrejas têm o corpo de liderança deformado. Porque nós estamos levantando pessoas pelos dons que ela tem. Só que os dons é importante para Deus, mas não é o mais importante para Deus. O mais importante para Deus é o meu e o teu caráter, forjado em Cristo Jesus. Amém? Eu vou soltar uma vinheta de um filme de, acho que é 2 minutos, 3. E aí nós vamos entrar na palavra. E eu gostaria que você prestasse atenção nesse filme, amém? Fala sobre o Titanic, o naufrágio de Titanic. Tem uma história que ninguém comprova que é verdade, mas também não diz que não é verdade. Que quando o Titanic foi construído, falaram-se uma frase dizendo: este navio, nem Deus afunda. Então eu acredito que tem um ponto de verdade, um fundo de verdade nisso, amém? Ninguém fala as coisas por falar. Então eu gostaria que você prestasse atenção nesse trecho do filme. Se você for procurar a história do Titanic, você vai ver relatos verídicos, né? Não é só história, que foram 6 pequenas rachaduras. Não foram grandes. Foram 6 pequenas rachaduras que afundou um dos maiores navios do mundo. Foi uma das maiores tragédias, ou das piores tragédias de naufrágio que a história se conta. Por quê? Se você assistir esse filme, irmãos, não é pecado você às vezes assistir filme secular não, viu? Não é pecado não, viu? Existem muitos filmes que você tira de proveito e você aprende muito. Esse daí é um deles. Só que é lógico, né? Quem assiste, vai assistir por causa do casalzinho que está lá na ponta do barco, se beijando, namorando. Mas olha a história, é uma história verídica, uma história real. Se conta uma história verdadeira sobre esse naufrágio. E você vai ver que centenas de pessoas morreram nesse dia. E você vai ver que nesse filme ele conta a história de que houve-se alguns alertas de iceberg, só que não ligaram, não deram a atenção devida. Aí eu entro em qual parte para você que está aqui hoje ouvindo essa palavra? Deus fala com você, Deus fala com você, Deus manda alerta, Deus manda alerta. Cuidado, não vai dar certo, cuidado, não vai dar certo, cuidado. Só que ali, irmãos, o capitão e os sargentos, os tenentes não deram ouvido. Quando eles perceberam, estava muito em cima, não deu tempo. Aonde eu quero chegar com isso? Deus está dando alerta para nós. Cuidado, igreja minha, povo meu, cuidado. Olha, tem icebergs por aí. Eu vou confrontar o seu caráter, eu vou confrontar a sua vida. Cuidado, cuidado, eu vou trazer sobre você. Não que Deus é ruim, porque a palavra de Deus não muda e Deus não pode mudar. Nós vamos ver isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você, que isso fica muito claro na sua vida, que 90% da sua vida é o teu caráter, é exatamente aquilo que Deus se preocupa com você. E o caráter de Deus, quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que nós tornamos nova criatura. É ou não é? É ou não é? Então vamos lá? Oi, pastor? É isso mesmo, vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 5,17. Todos acharam? Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é o quê? As coisas velhas já passaram, eis que algumas coisas se fez novo. Tudo se fez, diga assim, inclusive o meu caráter. Inclusive o nosso caráter.
Deus nos dá um novo caráter. Então, irmãos, personalidade, temperamento, Deus não muda, isso nasce com você. Isso é uma coisa que Deus não muda. Temperamento é uma coisa que você tem que controlar. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, o temperamento, a personalidade, Odilon, nós controlamos, Deus não muda. Agora, o caráter tem que ser mudado, porque o caráter, ele mexe na salvação, o caráter mexe na santidade. Então personalidade, temperamento, isso Deus não muda, você tem que controlar. Pastor, eu sou muito agitado, eu sou muito, então cuidado, temperamento, personalidade, você tem que controlar. A Bíblia nos relata que o Senhor nos deu o Espírito Santo, para que Ele possa habitar em nós e fazer em nós morada, e Ele nos guia em toda a verdade, inclusive no nosso temperamento. Eu sou assim, quando tiver que falar eu falo mesmo, cuidado, porque isso pode trazer um grande dano para a tua vida. Falar a verdade com sinceridade é a mesma coisa de falar a verdade com sinceridade com grosseria. Você faz a mesma coisa, só que de formas diferentes. Você pode ser sincero, você pode ser verdadeiro, não, você deve ser sincero, você deve ser verdadeiro. Só que, irmãos, a Bíblia diz que até aquele que exorta tem uma maneira de se exortar. A Bíblia diz que até aquele que foi chamado para o ministério de exortação tem que exortar com amor. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que eu quero, é do jeito que a Bíblia manda falarmos e vivermos. Sabe qual é o maior problema, irmãos? Isso aqui, caráter. A maioria dos líderes, seja de empresa, você que tem um cargo de empresa, você precisa ter um caráter forjado em Cristo, porque senão você pode naufragar na tua empresa. Você precisa ter dentro da igreja, como líder dentro da igreja, você tem que ter um caráter forjado em Cristo, porque você pode, além de colocar a sua vida num naufrágio, você pode levar milhares ou centenas de pessoas com você. Você quer ver um negócio aqui? Um líder que é muito conhecido no Brasil e no mundo, se ele cai em adultério, o que acontece? Ele naufraga e leva milhares de pessoas com ele. Por quê? Ele está numa embarcação com várias pessoas. Então, irmãos, o caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, mas um dia Deus vai trazer à tona. É por isso que nós temos que ter um caráter forjado em Cristo. E eu queria falar um pouquinho sobre o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus. Eu quero que você abra comigo primeiro livro de Samuel 2:2. Nós vamos falar sobre Antigo e Novo Testamento, amém? Nós vamos falar agora sobre o caráter de Deus, os atributos do caráter de Deus. Um deles é, 1 Samuel 2:2 diz: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso. Irmãos, eu vou falar alguns versículos, eu não vou pegar todos, mas se você pegar na Bíblia, você vai ver que na Bíblia inteira fala que Deus é santo. Então esse é um dos atributos que faz parte do caráter de Deus, santidade. A santidade, ela faz parte do caráter de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus pede para que eu e você venha ser santo? Sim ou não? Então significa que Ele vai trocando o nosso caráter, do homem velho para o caráter do homem novo. Quando nós conhecemos Jesus, Ele troca o nosso caráter.
Ele nos dá o caráter dele para nós carregarmos e andarmos com o caráter dele. Então, se Deus é santo, a santidade é um dos atributos do caráter de Deus. Amém? Segundo, se você quiser anotar, só anota aí, ó, da santidade ainda, 1 Pedro 1,16, se você quiser anotar, quem está anotando, primeira carta de Pedro 1,16, vai falar sobre a santidade de Deus. O segundo atributo do caráter de Deus é: Deus é justo. Deus é justo. Irmão, você vai ver que em nenhum momento Deus vai te pedir algo que você não pode ser, como Ele. Abra comigo Romanos 1,17. Eu tenho um significado, você pode ter também outros aí. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu por direito. Justiça é dar a cada um aquilo que é seu por direito. Isso é justiça. Que diz a Bíblia em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da... Então, irmãos, a justiça de Deus não é a justiça dos homens. A justiça de Deus é o seguinte: você recebe não é porque você merece, é por graça. Isso é justiça de Deus. Então vamos lá, uma pessoa que tem o caráter de Deus, quando ela é justa com as pessoas, como ela deve pensar? Irmão, eu não vou te dar porque você não merece. Isso é justiça de Deus? Isso é caráter de Deus? Só que está assim na igreja, ó. Irmãos, eu não vou deixar você cantar no louvor porque você se atrasou. Só que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Então eu vou retribuir para ele aquilo que eu acho que ele merece. Não é pela graça, não é mais pela graça. Irmão, se vocês me conhecessem há 17 anos atrás, vocês não dariam esse microfone na minha mão. Você ri, né, Valmir? Sabe por que vocês não dariam? Porque eu não merecia ter hoje esse microfone na mão. Só que não é pela justiça humana, é pela justiça de Deus. E a justiça de Deus não é a minha e a tua justiça. Por isso que a Bíblia diz que quando nós recebemos o caráter de Deus, a vida nova de Deus, nós temos que andar agora nos estatutos de Deus. E os estatutos de Deus implicam a ter o caráter de Deus. Quantos homens aqui eram violentos quando não conheciam Jesus? Se fosse para você receber o que você merece, pelo que você fez e o que você plantou antes de conhecer Deus, você não estaria aqui. Só que quando nós conhecemos ao Senhor, o caráter de Deus entra em nós, os atributos de Deus, e nós passamos a ter uma nova vida. Só que aí nós temos que ter uma nova postura, uma nova conduta, um novo caráter. Vocês estão entendendo, igreja? Amém? Ou como diz um dos pastores que ministra no Rema, amém ou ai de mim? Amém ou ai de mim? Ai de mim é para quem está recebendo e fala, meu Deus, eu preciso mudar. E amém é quem recebe e fala, eu não posso mudar porque eu preciso continuar nessa verdade. Então, irmãos, os atributos de Deus, o caráter de Deus, eles têm que estar impregnados em mim e em você. Se nós tivermos o caráter de Deus, nós como líderes, quando eu falo líderes, irmão, todos nós aqui podemos ser líder. Você tem um cargo de liderança em algum lugar? Sim. Shopping Internacional de Guarulhos. O caráter de Deus forjado nele, fluindo nele, ele vai influenciar gerações.
Por isso que a próxima ministração é exatamente sobre isso, influenciando gerações. Sabe por quê? Porque quando temos o caráter de Deus, nós vamos influenciar as pessoas a andar no que é certo. Por isso que o pai e a mãe têm que ensinar o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. Significa assim, olha, anda no caminho, mostra qual que é o caminho de Deus, o caráter de Deus, para que quando ele cresça, ele passe a ter a mesma postura do que você ensinou ele e o que diz a palavra. Sabe por que os nossos governantes estão corrompidos? Porque são todos mau caráteres. Você acha que eles entraram lá e se corromperam, ou alguns já vieram com mau caráter de infância? Eu não vou entrar nesse quesito, tá? Mas eu acredito que quem deveria governar o país eram os crentes. Vamos mudar de assunto, senão isso aí vai dar... Biblicamente, tá? Eu te provo na Bíblia que quem tem que governar o país é os crentes, não é ímpio. Por isso, Deus nunca falou para mim, mas se Deus falar que um dia eu tenho que ser um político, eu entro lá, ou eu morro, ou eu boto fogo em tudo lá. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós nos contradizimos, ou contradizemos do que falamos. Você quer ver uma coisa? Se o pastor Ricardo entrar na política, ele vai se corromper. Beleza. A Bíblia diz que as trevas engolem a luz. É o que nós falamos. Pregamos uma mentira. Ou não? Eu estou falando alguma coisa errada aqui, igreja? A luz faz o que com as trevas? Dissipa, engole, irmãos. Então quem é luz, aonde chega, as trevas têm que sair. Ah, pastor, não tem pastor, irmão. A palavra de Deus é uma só, acabou. Falamos e não vivemos o que pregamos. Precisamos melhorar, muito. Porque se melhorar, por isso eu acredito que se um dia 4, 5, 6 homens cheios do Espírito Santo for tomar aqueles governos, irmão, muda a história de tudo. Da nação, do Brasil, do povo. Muda tudo. Você já viu pastor que gosta de obra social, que não se envolve com nada? Irmão, pensa, eu corro de tudo. Só que uma pessoa, quando ela é chamada para trabalhar com o povo, ela, infelizmente, ela tem que ter influência. Esses dias eu estou lá na minha oficina, me chega um assessor de um dos políticos. Eu nunca mandei ninguém lá, vai lá. Olha, eu vim aqui, porque eu sei que você gosta de trabalhar com o povo, e eu estou aqui para te ajudar. Aí você olha e fala, Deus do céu, o que o Senhor manda para mim? Só tranqueira ainda, o cara que nem conhece Jesus. Para quê, irmão? Para você ser influente na vida dele. A partir de agora não dá mais para mim, amém. Mas você tem que ser luz independente da situação. E o caráter, ele vai prevalecer quando ele é forjado em Cristo. Você não vai se vender. Você não vai se dar. Você vai permanecer firme, porque o caráter de Deus, ele é inabalado sobre as nossas vidas. Quando nós temos o caráter de Deus forjado em nós, irmãos, nós nos vendemos. Não é por qualquer coisa, é por nenhuma coisa, por nada, nós não nos vendemos. Porque o nosso caráter é o caráter de Cristo. Eu falei que ia mudar, então vamos mudar de assunto. Mas é verdade. Você já pensou? Existem algumas igrejas que hoje elas vão lá para o palácio orar, lá para Brasília. Conheço várias igrejas, e glória a Deus por isso, deveríamos ir também. Porque a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Aí então, irmãos, o que eu quero dizer para você, se eu e você temos um caráter forjado em Cristo, um caráter em Deus, nós somos influenciadores de gerações. Eu, como um líder de jovem, como um pastor de jovem, eu preciso andar no caráter de Deus, para que os jovens que Deus me der, o caráter que Deus forjou no meu caráter, que é o caráter de Deus, venha a ser forjado naqueles que eu lidero também, para que eles possam olhar para mim e ver em mim um bom líder, um líder formado em Deus, com o caráter de Deus, para que eles possam se espelhar e andar como assim diz Paulo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de quem?
quando ele recebeu a nova vida, a vida em Cristo, será que Paulo mudou ou não mudou a igreja? Para um homem falar, sede meus imitadores, ele tem que ser exemplo. Tem ou não tem? Está começando a ficar bom, está esquentando, né? Então, o caráter de Deus, quando é forjado em nós, quando ele é impregnado em nós, nós vamos influenciar gerações. Pastor Marcelo, você é um influenciador de gerações. O teu filho vai ser influenciado pelo teu caráter. Quem está entendendo, diga amém. Adão, os teus filhos vão ser influenciados pelo teu caráter e da tua esposa. É por isso que tem uma história que diz que uma criança estava sentada no banco e ele ficava olhando para a cara do pastor, e olhava para a cara do pastor, e olhava para a cara do pastor, e aí terminou o culto, o pastor falou, vou perguntar para esse menino, que tanto ele olha para mim? Falou, meu filho, você está olhando tanto para mim, o que está acontecendo? Ele falou, não pastor, eu estou procurando a outra cara que meu pai disse que o senhor tem, que o senhor é duas caras. É de rir, né, irmão? Aí eu te faço uma pergunta, qual que é o caráter do pai em relação ao filho? Ele vai crescer na mentalidade do seguinte, todo mundo é falso. Ele se torna um, porque se todo mundo é, ele também pode ser. Não vai confiar em ninguém. Vamos lá, gente. Senão eu viajo. Deus é justo ou não? Deus é justo ou não é? Você tem que ser o quê? Justo. E o justo vive da onde? Tem um louvor que a gente não sabe cantar, não? A Renata deve saber, né, Renata? De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou prosperando. É, irmãos, é isso aí, de fé em fé eu vou prosperando em quem? Em Deus, gente. Um dos atributos de Deus é a justiça de Deus. E nós podemos ser justos. Então, quem aqui é justo, levanta a mão. Esse é um atributo do caráter de Deus. Amém? Eu quero que você abra aí agora em 1ª carta a João. Primeira João. Vocês gostaram, né? O Gilmar ontem me deu um incentivo. Ele falou, faz aula de canto que você é afinado, hein? Eu estou empolgado, irmãos. Você ri, né, Renata? Vamos lá, 1ª carta de João. E eu estou rouco, irmão. Se eu não tiver, Senhor, Deus. Obrigado, Senhor. Cai por terra agora, né? Vamos lá, 1ª carta de João, capítulo 4. Versículo... Será que eu peguei errado? Vamos ver. Isso, vamos lá. Versículo 7, 1ª carta de João 4, 7, diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade ou o amor é de quem, igreja? Diga, o amor não é do diabo, é de Deus. Olha o que ele diz mais. E qualquer que ama é nascido de quem, irmãos? De Deus. E conhece a quem? A Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é atributo de Deus, caráter de Deus, amor. Andar em amor é um caráter de Deus. E se nós não andarmos em amor, nós estamos deficientes no caráter de Deus. Tudo que eu falei até agora, os atributos que eu te falei até agora, todos são claros e são possíveis viver e ter esse caráter de Deus. Só tem 3 atributos de Deus que nós não podemos ter: onisciência,
onipotência e onipresença que Deus não nos dá. É só dele. Mas o restante Ele nos dá e nos exige que nós vivemos e praticamos o caráter que Ele tem. Porque o caráter que Ele tem, Ele derrama em nós e nós temos que viver nele. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está ainda aí, diga amém. Domingo que vem você não vai querer vir, né? Pastor, você está pegando pesado, irmãos. Você sabe como é que é feito o azeite? Como é que é feito o azeite? Ah, Deus! Você sabe que os melhores azeites são feitos da mesma maneira que os outros? Prensado, irmão. Sabe como é que é feito o vinho? Hã? Pisado, né? E você não gosta de ser pisado, irmão. Deixa os outros te pisar, irmão. Deixa os outros te pisar, aqueles que não conhecem Deus e quem conhece Deus. Deixa te pisar, Deus está te fazendo um vinho. O melhor vinho está extraindo de você. O melhor azeite. Sabe aquilo que o bom samaritano tinha? A Bíblia diz que ele carregava azeite e o quê? Você já viu o vinho curar a ferida, irmão? Aquilo ali é simbolicamente. Só pode curar alguém quem já foi curado, irmãos. Agora Deus te leva para você ser tratado por Ele, você não permite, por isso que você nunca vai ser um bom discípulo. Por quê? Porque você não permite ser tratado por Deus. Não, pisar em mim não, pastor. Eu aceito qualquer coisa, menos pisar em mim. Mas pisar em Jesus, açoitar Jesus, e nós não podemos. Pastor, qualquer coisa, menos me ofender. Aquele que levou todas as ofensas por mim e por... Nós não podemos ser ofendidos? Caluniados? Hoje eu entendo porque Paulo disse, olha, cada dia que passa eu morro um pouquinho mais. Irmãos. Eu vejo crentes que me ligam, pastor, o que eu faço? Minha vizinha, pastor, é endiabrada, endemoniada, eu não sei mais o que eu faço. Fala mal de mim, me defama. Irmão, fica na sua. Você tem o caráter de Deus? Você tem o caráter de Deus? Fica tranquilo. Amém? Vamos lá? Eu não sei dar muito estudo não, mas acho que eu estou conseguindo ir. Vamos embora? Êxodo. Irmão, eu gosto mais do repré, eu gosto de bagunça santa. Eu gosto, pastor Nilo. Não adianta. Deus me levantou para isso. Eu gosto de chegar no trem e, sabe, falar de Jesus, irmão, no ônibus, na rua. Eu gosto, irmão. Deus me chamou para isso. Deus chamou uns para ser mestre, outros para ser evangelista, outros para ser pastores, outros para ser doutores, outros para ser profetas. Deus chamou cada um do jeito que Ele quis. Ele falou assim, você é bagunceiro, eu vou levantar você para esse propósito, para bagunça. Bagunça santa. Porque, pastor, tem que mudar teu vocabulário. E é o quê? Me dá uma outra conotação, me dá? Fala aí, alguém aí. A irmã falou bagunça. Parabéns. Irmão, bagunça santa, quando eu falo bagunça santa, é o bom sentido, entendeu? Nós temos a luz de Cristo, nós temos o Todo-Poderoso em nós, em mim e em você, amém? Isso tem que ser exalado, tem que ser colocado para fora. Glória a Deus. Êxodo 34. Eu vou pedir, Gilmar, nós podíamos depois pegar essa música, né? Eu vou pegar a letra desse louvor aí. De fé em fé eu vou, muito legal esse louvor. De glória em glória eu vou. Meu Deus do céu, eu estou com isso na mente agora. Vamos embora, gente. Vamos prosseguindo, vamos embora, não podemos parar não. Amém? Gente, temos que orar, viu? A Daniela, ela não gosta que eu canto, porque eu canto melhor que ela, então ela fica brava. Ela já está ali, Êxodo 34. Tem não? Meu Deus. Misericordioso. Então vamos lá. Outro atributo de Deus, que faz parte do caráter de Deus. Deus é misericordioso ou não? É ou não? E como nós temos que ser? Por que não somos?
Por que não somos misericordiosos com as pessoas? Por quê? Está lá em Romanos capítulo, Mateus 5, né? Mateus 5 fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão o quê? Misericórdia. A misericórdia faz parte do atributo do caráter de Deus. Por que não temos? Porque o nosso caráter não é forjado em Deus. Oi? 34,6 diz isso. 34,6. Espera aí. Eu acredito que tem uma frase que se fala muito, é aquela frase, só Deus para ter misericórdia. Isso é uma maneira de você se excluir da responsabilidade. É, porque se é só Deus, você não pode ter, né? É um jargão que fala, né? É um jargão que na verdade não é bíblico. Só Deus. Não, irmão, nós também temos que ter misericórdia com as pessoas. Amém? Você já pensou, Cláudio? Caiu, levantou, olhar para o cara e falar, não quero saber de você não, pô, já caiu 2 vezes, não quero, vai embora. A misericórdia fica onde? Irmão, já ajudei jovens que estão na droga 7, 8, 9 vezes. Às vezes o jovem está comigo há 9 anos. Eu não vou desistir dele enquanto ele não morrer. Não vou desistir. Não vou desistir. Você pode falar o que você quiser para mim. Não vale a pena. Isso aí é um investimento falido. Irmão, você pode pensar o que você quiser. Enquanto não mudar de vida. Mas quando eu falo enquanto não morrer, se o caba morrer sem Jesus, aí eu não tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer? Enquanto ele tiver vida, eu vou lutar pela vida dele, até ele ser transformado. Amém? Por que você não faz isso com o teu familiar? Por que você não faz isso com as pessoas que estão do teu lado? Por que você não usa de misericórdia com essas pessoas? Porque falta isso na tua vida. Isso faz parte do caráter de Deus, dos atributos de Deus. Irmão, servir a Deus não é para qualquer um não, é para quem quer mesmo. Só que quem quiser e quem tiver essa disponibilidade de se colocar na presença de Deus, Deus vai te fazer uma potência sobre essa nação, onde Deus te colocar, Ele vai brilhar a luz dele sobre a tua vida e as coisas vão ser transformadas. Você crê nisso? Você crê nisso? A misericórdia de Deus, vamos lá, eu nem li, né? Vamos lá. 34,6 diz. É isso? Nossa, gente. Vamos lá. Não, eu sei, eu estou aqui em Gênesis, eu não sei o que eu estou fazendo em Gênesis. Vamos lá. Êxodo 34,6 diz. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová o Senhor. Deus misericordioso e o quê? E piedoso, não é só nem misericordioso, é piedoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia ou beneficência e o que mais? Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus, ele é tardio em? Por que você ira fácil? Por que qualquer coisa te ira? Falta o caráter de Deus em você. É com você, viu? E vou te falar mais. Eu vou pegar um pouquinho mais pesado agora. Vocês mulheres, ninguém disse que você não pode ter TPM, tá? Isso está em você e não tem quem tira. Mas, irmão, você tem que buscar se controlar. Ninguém está dizendo que você não pode ter. Irmão, eu tenho uma esposa dentro da minha casa. Eu sei o que é isso. Misericórdia, hein? Agora, você já pensou se você falar, tô de TPM, não me segura. Opa, calma aí, então, mora quem em você? Gente, o Espírito Santo está em você. Ninguém está dizendo que você não pode ter. Ali a sua TPM, os seus maus humores, ali os seus hormônios. Só que tem que ser controlado. A minha esposa tem uma maneira de controlar. Um chocolatezinho. Pensa num negócio estranho de TPM que dá vontade de comer chocolate. Irmão, não sei não, acho que esse negócio aí não está muito legal. Aí eu tenho vontade de comer um docinho. Eu falei, tem um pote de açúcar. Ele, Ricardo, pelo amor de Deus, não me irrita, que eu estou de TPM. Eu falei, pronto. Olha o pote de açúcar ali. Aí não quer, irmão. Quer um chocolatezinho. E você pensa que é chocolatezinho de qualquer?
Não, é chocolate bom, porque senão a TPM não vai embora. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, o caráter de Deus, os atributos de Deus, eles têm que estar impregnados em nós. A misericórdia de Deus, ela tem que estar exalando em nós. Se eu não tenho um desses atributos, nessa manhã eu preciso buscar em Deus e falar: Deus, eu preciso disso. Então, irmãos, a ira não é... A Bíblia diz: irai-vos. Então, se eu falar para você: ontem eu fiquei irado, misericórdia. Não, irmão, a Bíblia está dizendo que você vai irar. Só que você não pode pecar. O que significa? Olha, a ira, ela tem que ser controlada. Isso faz parte do temperamento, da personalidade. Eu estouro mesmo. Cuidado. Cuidado, porque aí você pode pecar. E se você pecar, você está fora do propósito de Deus. A ira do homem não opera o quê? O outro atributo do Senhor, que é a justiça de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa palavra é para que eu e você venha crescer nessa manhã. Amém? Então Deus é misericordioso. E Ele é tardio se irá. A gente tem que parar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu quero que você vá para casa com isso na tua mente. Daniela, cuidado, viu? A mão do Senhor vai pesar em você. Pega na Bíblia, quando o Senhor fala da mão. A mão do Senhor, quando Ele vem sobre a nossa vida, em nenhum momento na Bíblia você vai achar que a mão do Senhor pesou e trouxe desgraça. A mão do Senhor, quando era com o povo, era para os abençoar. A gente usa, pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia. A mão do Senhor pesará em você. Glória a Deus, vai vir o favor de Deus ao meu favor. É isso aí. A gente pega e começamos a usar palavras que não vêm do Espírito, não vêm de Deus. A ira de Deus, ela nem aconteceu ainda. Ela vai acontecer. O Senhor vai falar sobre escatologia, é ou não é? E a gente fica falando: cuidado, porque se Deus irá com você. Não, irmão, Deus, Ele é justo, Ele é justiça. Como é que é? O dia da ira é lá no final. E a gente fica usando: cuidado, Deus vai irar, Deus vai irar, Deus vai te matar, Deus vai irar. Irmão, não fala o que a Bíblia não fala. Deus, Ele tem o poder de dar e tirar a vida. Te faço uma pergunta agora: Deus tem prazer na morte do ímpio? Deus tem prazer na morte de um justo? Como é que Deus se ira com você, te mata, sendo você justo? Não tem cabimento. Não, Deus permitiu em tirar a vida do justo, porque Ele tem prazer na morte dele, acabou. Agora, e o ímpio? Por que Deus não mata o ímpio? Porque se Deus matar, vai para o inferno. Deus não vai tirar, Deus é longânimo. Então a gente tem uma... porque Deus Pai é lá... Não, Deus Pai eu não posso nem falar com Ele, porque você sabe, né? O trono dele é ira, o trono dele é morte. Irmãos, eu tenho um Pai que Ele me corrige, mas Ele também é amor, Ele também é misericórdia, Ele também é bondade, piedade, verdade. Amém? Quem tá entendendo, diga amém. Amém. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Tiago 2,13 diz o quê? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não teve misericórdia. E a misericórdia triunfa no juízo. O juízo de Deus vai vir quando? Irmão, ele vai vir. E nós temos que estar preparados para o juízo e a ira de Deus. Sobre o que ele está falando de juízo, justiça, que a gente muitas vezes a gente conhece muito a palavra e infelizmente a gente aplica muito para os outros, né? Esse é um costume que a gente tem que procurar se policiar. Mas as pessoas que vivem aplicando a lei como advogados, juízes, né? Eles não conhecem um réu, por exemplo, algumas coisas e
e de repente pode ser injusto. Mas Deus, Ele conhece a pessoa, Ele conhece o porquê das coisas, então, por isso que Ele é justo, não é? Então, nem todo o resultado que a pessoa vê, o crime que aconteceu, ele é o resultado de alguma coisa que o juiz não conhece, né? Então, ontem eu estava vendo um vídeo muito interessante de uma mulher que foi no tribunal e o juiz estava aplicando a sentença de algumas coisas que ela tinha praticado. Então, ela tinha multas absurdas, né, de $1.000, $2.000, e as mais recentes eram de estacionamento, né, de $25 e tal. E ele começou a interrogar, e tinha cada multa que ela tinha o dia e onde foi. Então, ele começou desde 2004, falar das multas dela e questionar por quê. Então, essa multa aqui foi aplicada tal dia, num dia que você, em tal lugar, né? E ela começou a confirmar. E é interessante que ele vai falando de cada uma e ela vai explicando, até que chegou uma hora que ela explica: não, essa multa você estava saindo de uma ação social e como é que você explica? Ah, é porque esse dia eu fui ver alguma coisa do meu filho que faleceu, que ele foi morto. Então eu fui receber o pagamento dele, que ninguém podia. E aí o juiz já ficou meio, né, sem graça. E logo em seguida aí ele falou, mas tem essa multa aqui também de estacionamento. Aí ela falou, bom, essa multa é porque eu fui despejada e eu não tinha como pagar e, bom, meu ano foi muito ruim. Aí ela continuou conversando, falando de outras circunstâncias, e ele questionando, ele falou, ó, tá, mas tem essa multa também? E ela falou, bom, nesse dia, infelizmente eu tive que fazer isso porque o pai do meu filho, ele que matou o meu filho. E aí o juiz ficou sem saber o que ia aplicar e falou, bom, vendo as circunstâncias, como aconteceu essas coisas, eu vou te absolver desses valores maiores e eu vou te deixar por $50. Aí ela falou, bom, tudo bem, você tem esses $50? Ela falou, bom, aqui eu tenho, mas vai me sobrar $5. E ele diz, bom, se você só tem $5 para sair daqui, então eu vou absorver a sua pena total. Dessa lição, que é um fato, né, real que aconteceu nos Estados Unidos, eu lembrei do texto quando Jesus fala daquele que pecou, que muito pecou, e realmente Deus é um juiz justo, né? Esse juiz é um homem que foi vendo aonde as situações foram acontecendo e se comoveu. Então, quando está escrito aqui, a misericórdia triunfa sobre o juízo, é que o juiz podia aplicar uma pena, mas ele absolveu, porque ele tem coração. Então, eu creio que é assim Deus conosco, né? A gente muitas vezes julga as pessoas por uma consequência daquilo que a gente viu, mas a gente não sabe como aconteceu as coisas. O Ricardo deu um exemplo muito simples, né, de alguém que chega atrasado no ensaio e eu vou punir a pessoa falando, não, você não vai tocar então, né? Mas qual a circunstância que aconteceu? Aí a pessoa começa a contar e você vai chorar com ela. Você vai falar, não, isso não é nada, né? Então Deus, ele é justo e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você pode aplicar a justiça sobre a pessoa, mas se você tiver o amor de Deus, e ele é assim, tanto que nós estamos aqui porque Deus
podia nos condenar, nós estávamos condenados para sempre, diz a palavra, mas o amor dele encobriu o nosso pecado. Amém. E se ela tinha $50, e 55, né, Gilmar? Se ela desse 50 e ela tivesse que pagar o estacionamento que custava certo, ela já ia dever de novo. Daqui o dia ela ia ter que voltar lá de novo, porque ela está devendo. Por quê? Porque ela não ia conseguir pagar. Então, assim, Deus, Ele sabe. Você já pensou se tudo que você fizesse, lá quando você era lá da antiga criatura, você tivesse que pagar tudo? Não tem como pagar, velho. Não tem, irmãos. Não tem como pagar. Vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que tira a vida de outra, se ela conhece Jesus, como é que ela faz aquela outra vida se tornar a vida de novo? Não tem como. Então existem coisas que são irreparáveis. Que Deus, Ele faz o quê? Quando você tem um verdadeiro arrependimento, Ele apaga o teu passado e começa a te dar uma nova vida. Amém? Vamos concluir, que eu tenho mais 1 hora para pregar. Aleluia. Vocês estão rindo? Salmos 31. A hora voa. Salmos 31. Salmos 31, 19. Salmos 31, 19 diz: ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que tu mostrastes aquele que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Então Deus, Ele também, além de tudo isso, Ele é o quê? Bondoso. Por isso que a gente fala, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. A bondade de Deus, irmãos, isso faz parte do caráter, dos atributos de Deus. Isso também faz parte, Deus também nos dá a sua bondade, para que nós possamos ser bondosos com quem? Com as pessoas. Tem gente que fala, só Deus é bom. Não, irmão, você também tem que ser bom com as pessoas. Porque essa bondade que eu quero dizer para você, é você fazer bondade para as pessoas, ser bom, ser grato. Ser educado, ser gentil, é ser bom com as pessoas. Isso faz parte da vontade de Deus. Amém? Deus é veracidade. O que é veracidade? Verdade. João 17. João 17. (17, 17) diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Se Jesus é a palavra, Ele é a verdade. E deixa eu te fazer uma pergunta: eu e você temos que ser verdadeiros ou não? Então isso também faz parte do caráter, dos atributos de Deus. Andar na verdade, ser verdadeiro com as pessoas. Porque Deus é a verdade, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, Ele é a verdade, irmãos. A palavra dEle é a verdade. Por isso que nós temos que ser verdadeiro com as pessoas, verdadeiro no modo de viver. Eu falei ontem para o Gilmar, Gilmar, o que eu sou na igreja, eu sou na minha casa, eu sou na rua, eu sou em qualquer lugar. Se você for na oficina, o Leandro é um dos meus clientes. Fala ali, Leandro, como eu sou. Eu sou o que eu sou aqui, eu sou lá, irmãos. Mas o que eu sou aqui, eu sou lá. Eu sou verdadeiro. Nós não podemos ser uma coisa aqui, outra em casa. Também tem uma história que todo mundo conta, né? Que diz que o filho fala: pai, vamos trazer nossa cama aqui para a igreja. Tá doido, menino? Vamos para casa. Nossa, pai, isso é tão bonzinho aqui em casa, isso é um terror. Porque na igreja é uma coisa, dentro de casa é outra. Não anda na verdade, não é verdadeiro. Amém, igreja? Amém? Gênesis capítulo 1. Vamos lá, que eu tenho 5 minutinhos.
Irmãos, falar a verdade é como eu falei um pouco antes aí. Não é porque nós temos que falar a verdade que tem que ser falado de qualquer forma ou no momento. Nós temos que pensar em tudo que a gente vai fazer. Deixa eu te explicar uma coisa. Já contei aqui, eu vou falar de novo. A minha mãe, quando eu me converti, a minha mãe ela tinha um relacionamento. Ela não era casada, ela morava com uma pessoa. E aquilo Deus não se agradava. Não interessa, eu vou falar para minha mãe que ela vai para o inferno. Eu vou falar uma verdade para ela. Se eu falar que ela vai morrer e vai para o inferno, ela vai morrer e vai para o inferno na situação que ela está. Eu estou mentindo, igreja? Só que tem que ver como eu vou falar e se é o momento de eu falar. Quem é mais preocupado com a minha e com a tua vida? Quem tem mais preocupação com a minha e a tua vida? Quem? Deus. Se Ele sabe de todas as coisas, tem o poder em todas as coisas, quem sou eu para querer fazer tudo do meu jeito? Não, irmãos, então a verdade, ela tem que ser falada na hora certa, no momento certo e da maneira certa. Amém? Então falar a verdade, ser verdadeiro, não significa que você tem que ser do jeito que você quer. E nem mentir. Agora, você não é porque você tem que ser verdadeiro que você vai, eu vou ser o que eu sou. Não, aí precisa ver se o que você é verdadeiro, que de repente você é falsificado. Você não é o que a Bíblia diz que você tem que ser, e aí você quer ser uma mentira. Amém ou não? Amém ou ai de mim? Então assim, irmãos, você está entendendo um pouquinho dos atributos do caráter de Deus essa manhã? Então nós vamos entrar em outros assuntos mais à frente, que é necessário você entender o que é caráter, para depois você entender o porquê você é influenciador de gerações. Para concluir, eu queria ler aqui, Gênesis 1:26. Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ponto. Ele começa a falar qual é a vontade que Deus, ou que eles gostaria que eu e você como homem seríamos. Se você pegar aqui Gênesis, você vai entender que a vontade de Deus é que nós fôssemos incorruptíveis, que nós fôssemos santos e irrepreensíveis desde a criação, que o pecado não tivesse entrado, para que nós tivéssemos a vida de Deus sem contaminação. Então o que eu entendo? Que essa palavra, quando ele diz que nós temos que ser a imagem e semelhança, então o Senhor ele resgatou isso. E o caráter de Deus, se a gente tem o caráter de Deus, nós também podemos ser parecidos com Deus, parecidos com o Senhor. Nós também podemos cumprir o que está em Gênesis, semelhança. Nós temos que ter semelhanças de Cristo, semelhanças de Deus, através do nosso caráter, das nossas atitudes. E nós precisamos melhorar, igreja. Nós precisamos melhorar. Existem pessoas lá fora que estão tendo mau testemunho por causa de crentes que estão aqui na igreja há 10 anos, 15 anos, e são pessoas difíceis de relacionamento. Você quer ver uma das coisas? Eu tenho 39 anos. Misericórdia, gente. O povo, meu Deus do céu, é rápido demais, né? Não me lembra disso aí não, gente. Não tenho 40, eu vou fazer terça-feira, aleluia. 39. Eu tenho 39 anos. Só que você sabia que Deus me escolheu para ser um dos pastores que vai pastorear a tua vida? Você sabia que existe uma injustiça na vida de algumas pessoas? Você sabia, Cida? Quantos anos você tem, Cida, hoje? Não precisa falar tudo, fala só um pouquinho. A Cida tem 62 anos. Deus me levantou para ser um dos pastores dela, gente. Você precisa entender isso. Você goste de mim ou não, Deus me levantou para ser um dos pastores dessa igreja. Enquanto eu estiver aqui e vivo, eu sou um dos pastores da igreja. Pastor Rodrigo, Samuel, pastor Dirceu, somos pastores. Você sabia que essa igreja, ela não funciona só com o pastor Dirceu? Você sabia disso? Você já pensou se fosse só o pastor Dirceu para cuidar de tudo? Existe um grupo de liderança nesse lugar.
ao qual muitos de vocês não dão valor. Existem pessoas preciosas aqui. Você já pensou o que seria da EBD se a Sônia hoje não tivesse uma equipe? O que seria, Sônia? Aí, sabe o que muitas vezes acontece? A falta de respeito com as lideranças desse lugar. Eu vou falar uma coisa para você, eu não estou sendo soberbo não, eu tenho 39 anos, irmão, mas eu tenho Deus na minha vida. Eu tenho Deus na minha vida. Eu ando temente a Deus, eu ando segundo o Espírito do Senhor na minha vida. Eu não falo aquilo que eu quero falar, eu falo aquilo que o Espírito manda eu falar. Eu procuro andar, ser guiado pelo Espírito. Existem pastores nesse lugar, irmãos. Existem liderança nesse lugar ao qual você precisa estar submetido a essas autoridades. Então cuidado a maneira que você fala, cuidado o que você pensa, cuidado a maneira que você defama as pessoas, cuidado. Isso faz parte do caráter de Deus. E tem muita gente que está com caráter corrompido dentro da igreja. Aí chega lá fora, as pessoas não se convertem, não vêm para a igreja, não entregam a vida, porque fala, para mim ser igual a fulano ou fulano eu não quero. Que vergonha. E eu estou falando de gente que está na igreja há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Irmãos, eu tenho que falar isso. Eu não estou dizendo isso para você porque eu sou um pastor e agora eu quero que você se submete a mim. Eu estou te falando isso porque faz parte do caráter de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo é o mesmo, mas todos eles têm um posicionamento. Jesus veio, morreu pela igreja. O Espírito Santo veio para poder permanecer com a igreja, porque Jesus subiu, cada um no tempo certo. E olha, eu vou ao Pai, mas o Espírito Santo não pode vir enquanto eu não subir. Existem palavras de ordem. Quando eu subi, o Espírito Santo veio para ficar com vocês. E foi exatamente o que aconteceu. O Deus do seu trono, Jesus vindo para morrer pela igreja, Jesus subindo ressuscitado, e o Espírito Santo vindo morar com a igreja. Tudo tem seu tempo, tudo tem uma ordem. E nós queremos viver de qualquer jeito. Cuidado, cuidado. Não é da maneira que nós queremos viver. E eu também tenho um pastor, e o nome dele é pastor Dirceu. Ele também é o meu pastor, e eu me submeto à autoridade dele. Eu estou debaixo da autoridade dele. Você está pensando que eu faço tudo? Tem hora que eu vou falar algumas coisas com ele, ele fala não. E é não, irmãos. Às vezes eu convenço ele, mas é não, amém, tá bom, pastor. E vocês têm pastores aqui dentro. Honra os pastores, não é só o pastor de céu não, gente. Eu vejo um monte de gente falando, tem que honrar o pastor de céu. Mas tem que honrar o pastor Nilo, tem que honrar o pastor Rodrigo. São pastores aqui, irmãos. Existem pastores que pagam preço aqui também, junto com o pastor de céu. Pessoas que também doam o seu tempo, a sua vida. Você sabe quanto tempo eu medito nessa palavra para poder estar aqui trazendo essa palavra para vocês? Dias, horas, noites. Ontem eu fui dormir 3 horas da manhã, 7 horas da manhã eu estava de pé, orando a Deus. Deus me traz uma palavra ao nosso espírito, que venha impactar as nossas vidas, venha falar com a tua igreja. Irmãos, às vezes eu durmo 3, 4 horas, mas eu não estou dizendo isso para você ter dó de mim, não é isso. O que eu quero dizer para você é que eu não faço as coisas relaxadamente. Eu tenho uma dedicação naquilo que eu faço, porque eu temo a Deus. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, Gálatas 5. Gálatas 5:16. Diz assim, Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são
manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, as das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é, 2 pontos, amor. Deus é amor ou não, igreja? Faz parte dos atributos do caráter de Deus ou não? Amor, gozo, alegria. Deus é um Deus alegre ou um Deus triste? Um Deus alegre. Que mais? É um Deus de paz? É um Deus longânimo? Benigno? Bondoso? Deus é um Deus que opera justiça? Porque a Bíblia diz que quem anda em fé, anda em justiça, amém? É um Deus que tem mansidão e tem temperança. É um Deus que muda. É um Deus que muda. Por isso nós não podemos mudar. Quando nós recebemos o caráter de Deus, nós temos que ter esse caráter forjado em nós. E nós não podemos mudar. Deus não tem variação de mudança. Deus não muda. Ele era, é e será eternamente o mesmo Deus. Amém? Deus não muda. Por que mudamos? Por que mudamos Deus se Deus não muda? Então eu gostaria que você meditasse nisso que nós falamos nessa manhã. Amém? Nós temos mais 2 domingos para falar sobre isso. E aí a próxima ministração eu gostaria de falar sobre somos escolhidos para influenciar e transformar gerações. Você vai ver que você tem um potencial para transformar gerações. E outra coisa que eu quero dizer para você: a juventude da igreja precisa do apoio da igreja. Eu tenho falado isso 10 anos. Se a igreja não apoiar os jovens da igreja, futuramente nós vamos sofrer muito, nós vamos padecer. E vocês vão sofrer e padecer, porque são os vossos filhos. São os vossos filhos. Deus me deu a responsabilidade de cuidar de alguns filhos de vocês aqui. Só que não é fácil se eu não tiver o apoio de vocês. Se não tiver o apoio da igreja, irmãos, os jovens não permanecem na igreja. Ah, porque jovem é muito inconstante. É, irmão, você foi inconstante. Quem aqui não foi inconstante, levanta a mão. Quem aqui não teve juventude, levanta a mão. Quem já nasceu velho aqui, quem já nasceu adulto, levanta a mão. É, irmãos, o jovem, ele viaja. Se você der uma coisa na mão do jovem, ele faz, ele vai. Só que às vezes ele vai na intenção dele, no sentimento dele, na motivação dele, e às vezes ele erra. Mas e aí? E nós, se nós temos o caráter de Deus, se nós temos o caráter de Deus influentes em nós, impregnado em nós, e se nós temos isso em nós, agora está na hora da gente fazer o quê? Refletir isso em quem? Na juventude. Você já pensou um jovem que chega aqui, não tem pai, não tem mãe? Tem vários aqui no nosso meio. Ajuda um jovem desse. Você vai ver que você tem que doar a sua vida, o seu tempo, o seu dia. Irmãos, eu já ouvi cada coisa. Então esta juventude, esta geração agora, essa aqui de 2018, se a igreja não apoiar e não entender, lá na frente, vocês vão ver o que eu estou falando. É 10 anos que eu lidero com jovens. Eu conheço jovens. Deus me levantou para esse propósito. E eu vou dizer para você que eu nunca vi um tempo tão difícil que é o tempo que nós estamos vivendo agora. Não adianta você querer falar qualquer coisa para um jovem. Levanta aqui quem tem formação acadêmica. Amém. Levanta, fica com a mão levantada. Quantos anos você tem? 24. Quantos anos você tem? Você. Você se formou há quanto tempo? 7 anos. Você tinha 29 anos. Você sabia que a maioria
Se você perguntar na sala que está lá em cima, até os 16 anos, certo? Alguns deles, adolescentes até os 16 anos, alguns deles já estão começando a se ingressar na faculdade aí. Fala para um jovem qualquer coisa, pega um jovem de hoje, vai colocar qualquer coisa para ele comer, se ele come, ele não come. Aí sabe o que acontece? A gente fala assim, o jovem desrespeita a gente. Não, irmão, é porque você prega o que você não vive e você vai ser confrontado. E não é eu que ensino isso para eles não, tá? Eles vão ler a Bíblia e ver que está escrito lá que você está fazendo errado. Então eles vão te cobrar, eles vão falar assim, irmão, mas está errado isso aqui. Aí você vai falar, o pastor Ricardo está ensinando eles a confrontar os outros. Não é isso não. É porque hoje 90% dos meus jovens fazem faculdade, 90%. Eles não comem qualquer coisa não, dá para ele qualquer coisa para você comer, eles não comem. Já teve dias de eu falar alguma coisa aqui, e eles depois me chamaram e falaram, pastor, me explica isso aqui melhor, porque eu não vejo dessa forma. Tá me desrespeitando, eu sou o teu pastor, hein? Não, irmãos, ele tem expressão, ele é livre, ele pode me perguntar, ele pode questionar. Então, irmãos, não adianta você achar que você pode fazer o que você quer e está tudo certo. Vocês que têm adolescente em casa, senta com eles para falar de política. Você vai ficar assim, Por quê? Porque eles conhecem, eles são obrigados a conhecer. Então tem um monte de gente aí, ditadura. Vai ver o que é isso, irmão. Vai procurar saber, não é porque o irmão do vizinho solta rojão, ditadura. Você fala, eu estou com os caras aí, Não, irmãos, nós temos que conhecer do que nós falamos, conhecer de Bíblia, conhecer de história. Eu não sou o melhor, eu vou falar para você, eu preciso aprender muito. Só que nós não podemos ficar, essa juventude aí, rebelde. Irmão, cuidado, você foi um rebelde, hoje talvez você não é mais. Eu estou te falando isso, é um desabafo para você. Eu tenho sofrido nesses últimos tempos. Por quê? Porque para você permanecer com um jovem dentro da igreja não é fácil. Eu queria que você viesse um dia num culto de jovem aqui. Vem para cá. Você vai ver que o culto deles é tudo culto assim. Eles gostam de pular, de dançar. Então, irmão, eu faço eles pular e dançar mesmo. Sabe por quê? Porque eu prefiro, como eu falei para o pastor Disseu, eu prefiro um jovem rolando aqui dentro, batendo a cabeça na parede, rolando igual criança, do que lá fora no mundo, fumando maconha, cheirando cocaína e fazendo sexo ilícito. Porque aqui ele ainda pode ser transformado pela palavra. E lá fora, o que ele vai ouvir? Então, irmãos, me ajuda nisso. Por favor, eu te peço encarecidamente, ore pela juventude deste lugar. Perdemos mais de 60% dos jovens desse lugar. Hoje o nosso número de jovens é 50, 60. Eu já cheguei a ter aqui jovens, 140 jovens ativos. Eu não estou preocupado em encher igreja, mas se está acontecendo alguma coisa, eu tenho que me preocupar, amém? E essa preocupação é sua também, é o teu filho também que poderia estar aqui. A gente tem um culto de sábado no mês, irmãos, e às vezes você não incentiva o teu filho a estar aqui. Eu garanto para você uma coisa, ele não vai aprender o que não presta não, porque aqui eu prego a verdade, amém? Graças a Deus, Deus abençoe.